Você já ouviu falar que não há nada que esteja oculto que não possa ser revelado? Como também tem coisas que quanto mais a gente mexe, pior ela fica. Já ouviu falar esses dois ditos populares? Então, o nosso vídeo de hoje vai abordar esses dois ditos. E antes de falarmos sobre eles, roda a vinheta. Olá, você está no Politicando na Rede. Eu sou Cristina Gilberto e sou apaixonada por política. E quero despertar em você o interesse por tudo que acontece no mundo da política, porque tudo que rola lá interfere diretamente em você e na sua casa. E antes de irmos para o vídeo de hoje, eu gostaria de te fazer um convite. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse os sininhos de notificação, para quando tiver vídeo novo aqui no canal, você possa ser avisado. E assim, você vem ficar juntinho com a gente, conectado com a notícia. Agora, bora pro vídeo. Pois bem, não há nada que esteja oculto que não possa ser revelado. E por que disso? O governo anterior ao que a gente está atualmente, o governo Bolsonaro, ele colocou o sigilo de 100 anos em tudo o que ele pôde colocar sigilo. E por quê? Será que ele tinha alguma coisa a esconder? Porque tanto se falou no governo dele em transparência, em ser transparente, em falar de tudo o que estava acontecendo no governo, mas no fundo, não foi nada disso que ele fez, não foi nada disso que ele conseguiu colocar em prática. Ele prometeu uma coisa e fez outra totalmente diferente. Bolsonaro tentou esconder todas as falcatruas que ele vinha fazendo em seu governo. Olha o que ele estava fazendo com os índios Yanomamis. Que tristeza, aquelas crianças passando fome, sendo privadas de um bom cuidado. E por quê? Porque os garimpeiros estavam em suas terras, usando e abusando do território indígena. Eles estavam lá no garimpo, jogando mercúrio nas águas, tirando dos índios o seu alimento, o seu habitat natural, o seu alimento natural, os peixes, como também tirando deles o tratamento ambulatorial. Foram tirados dos índios medicações, foram tirados de crianças medicações para verme. Gente, que absurdo! Medicações para malária, foram tirado o direito de tomar essas medicações dos índios, e o governo Bolsonaro fez isso. E os integrantes do governo Bolsonaro sabiam disso, e muitos não fizeram nada. E o governo Bolsonaro também, através da sua esposa, a primeira-dama, a Michele, fez coisas terríveis. Ela se passava uma pessoa evangélica, uma pessoa temente a Deus. E como que uma pessoa que tem o conhecimento da palavra, que se diz temente a Deus, compactuava, deixava o marido dela fazer o que ele fez com aquele povo Yanomami? Como ela teve coragem de falar, de ter o nome sempre de Deus, dizendo Deus acima de tudo, e deixar o nosso país
passar por uma situação que passou, sem contar o que acontecia lá dentro mesmo do próprio Palácio do Alvorada. Em matéria divulgada pela imprensa, Michele, ela também praticava o caixa 2. E como ela fazia isso? Ela fazia isso por intermédio do assessor do Bolsonaro, o tal do Cid. Ele sacava dinheiro do cartão corporativo e depositava na conta da Michele. A Michele tinha um ajudante de ordem também dentro do palácio que fazia tudo para ela. É como se ele fosse um mordomo, digamos assim. Ele tomava conta de todos os empregados, ele conversava com os empregados. E nessa matéria fica claro como esse pessoal judiava dos funcionários dentro daquela casa. Os funcionários, eles iam trabalhar com medo do que eles iam ouvir lá dentro, porque dependendo do que eles ouvissem lá dentro, eles poderiam ser mandados embora. Eles sofriam coações dentro daquele palácio o tempo inteiro. Tá na matéria. A matéria nos mostra isso. A matéria nos revela isso. O que estava oculto ali entre eles, agora está sendo revelado. No começo do mandato do atual presidente, quando eles entraram no palácio, eles ficaram horrorizados com o que eles viram lá dentro. Tudo mal conservado. E dinheiro para manter a conservação daquele lugar, eles tinham. Mas eles estavam fazendo usufruto do dinheiro público para o bem, para o benefício próprio deles. É terrível o que essa matéria nos revela. Michele, no tempo que aquelas pessoas ficavam acampadas na porta dos quartéis e que elas iam lá para frente do palácio, Michele chegou a ajoelhar com aquelas pessoas e chorar com aquelas pessoas. E Michele teve a coragem de esvaziar o espelho d'água que tinha ali na frente do palácio, matar as carpas que estavam dentro do espelho d'água para poder pegar moedas que as pessoas, quando iam visitar o palácio, elas jogavam ali dentro. A que ponto chegou essa família dentro do palácio do Planalto? A que ponto essa família chegou? Matar os peixes para poder pegar moedas. Que vergonha. Que vergonha. E às vezes a gente fica pensando, os filhos do Bolsonaro, saiu também que eles têm um dossiê contra a Michele, porque o Valdemar Costa Neto estava tendo interesse em lançar a Michele como candidata à presidência em 2026. E eles disseram que se o Valdemar fizesse isso, eles iam lançar um dossiê referente a Michele, que iria estremecer o mundo evangélico. Então eu fico imaginando, se a gente está de boca aberta com o que saiu nessa matéria, falando de Michele pegando dinheiro, sacando dinheiro do cartão corporativo para poder pagar contas pessoais, ela maltratando os funcionários, tirando lanche dos funcionários, porque os funcionários foram fazer reclamação na agência a qual eles eram empregados, falando que eles estavam em desvio de função, como se a pessoa fosse contratada para ser jardineiro e tivesse lá para poder lavar banheiro. Foram fazer esse tipo de reclamação. Mas o tal pastor que tomava conta do pessoal lá dentro do palácio, como se ele fosse um mordomo, digamos assim,
Ele falou, ele achou ruim porque essas pessoas foram fazer esse tipo de reclamação, que eles estavam sendo contratados por uma coisa, chegavam lá e eles tinham que fazer outra. Colocou essas pessoas abaixo de não sei o quê. Tem um áudio que fala a respeito disso nessa matéria. Coisa mais horrorosa. E por conta disso, ele falou também, ele fala no áudio que as pessoas, que ele não tinha, que a Michele não tinha obrigação de dar lanche para eles, que isso também era desvio de função. Ainda teve a cara de pau de falar que a pessoa, que isso era criancice da pessoa, dela tá indo reivindicar um direito dela. Mas esses eram os ocupantes do Palácio do Planalto. Michele ligava para os seus assessores e os assessores dela falavam com o tal do Cid pedindo para depositar dinheiro na conta dela. Que às vezes ela precisava pagar algum boleto. Absurdo. Só absurdo. Mas é o tal negócio, não tem nada que esteja oculto, que não possa ser revelado. Apesar de que, mesmo com todas essas revelações que estão saindo na mídia, tem gente que não vai acreditar em absolutamente nada. Porque esse pessoal, eles conseguiram fazer uma transformação na cabeça desses que o seguem. Uma coisa absurda. Onde já se viu um bolsonarista foi na frente do STF e tateou fogo no seu próprio corpo. Isso, gente, isso é coisa de seita. Onde já se viu você ser cegamente ali? Não, isso não tá certo. Você ter uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você admira, não, isso é você deixar a pessoa tomar conta do seu cérebro, da sua condição de discernimento. A que ponto chega um ser humano para colocar, por acreditar tanto em uma coisa, ele atear fogo no seu próprio corpo? A que ponto chega a alienação de certas pessoas? Vamos ouvir um dos vídeos desse pastor falando com os funcionários. Vamos ouvir. Vou ser bem objetivo aqui na minha fala. Tá? Quem me conhece sabe que eu não dou rodeio. Eu sou bem objetivo. Você já ficou ciente, já liguei para o dono da empresa de vocês. Ela vai direto comigo hoje. E ele me falou que enviaram uma determinada mensagem para ele sobre um trabalho fora daquilo do comum de vocês, né? Chamamos de fora de função. Falou? Desvio de função. Fora de função, desvio de função. Primeiro que eu acho isso uma palhaçada quem fez isso. Porque se for desvio de função, eu também estou desvio de função com vocês. Existe lanche para vocês, é um desvio de função. Não sou obrigado a dar lanche para vocês. A primeira dama não é obrigada a dar lanche para vocês. Eu acho uma palhaçada isso que quem está fazendo isso. Uma palhaçada. Quem olha só o benefício próprio não merece nem estar aqui no Alvorada. Tá? Se eu tenho uma casa, na minha casa tem um fogão, na minha casa tem um banheiro, eu não tenho a função de cozinhar nem de lavar o banheiro, mas eu tenho o direito de usar o banheiro? E se eu tenho o direito de usar o banheiro, eu não vou limpar o banheiro porque eu tenho que contar com outra empresa para limpar o banheiro? Na sua casa você faz isso? Então você me convida para sua casa, que eu vou entrar, vou usar o banheiro, não vou dar descarga e você que vai limpar. Porque eu estou desvio de função, minha função é só fazer cocô, mijar na privada, não tenho função de dar descarga. Gente, uma coisinha boba, vocês querem colocar a empresa na justiça porque um negócio desse? E quanto tempo aqui a família beneficiou vocês com lanche? Que não está na cláusula que você recebe lanche, você recebe o transporte. Uma lá no Planalto, traga da sua casa.
Isso é uma palhaçada, sabia? Você acha que eu faço aqui a dama sabe? O que vocês acham? Sabe? Acho que sim. Certeza que sim. Tudo que eu faço aqui é dama sabe. O presidente morre de rir comigo quando eu comprei. Pois é. E dizer o que de tudo isso? Lamentável. E saber que essa gente ainda queria continuar à frente do país, saqueando os cofres públicos. Saqueando os cofres públicos. Mas ainda bem que a justiça tardou, mas ela veio. E espero que venha ainda mais. Que eles judicialmente arcam com as consequências de tudo que eles fizeram. Pois bem, e tem coisas que quanto mais a gente mexe, pior a coisa vai ficando. E por que a gente diz isso? Para variar, Bolsonaro no meio dessa confusão. O Marcos Duval, na semana passada, ele veio nas suas redes sociais e disparou lá num vídeo falando que o Bolsonaro tinha coagido ele a participar de uma trama contra o Alexandre de Moraes. Falou que coagiu, que o Bolsonaro tinha coagido ele a implantar uma escuta, que ele ficasse com uma escuta, para poder ver se o Alexandre de Moraes soltava alguma coisa que o comprometesse referente às urnas eletrônicas. Veja bem como funciona a ideia dessas pessoas. Às vezes eu acho que esse povo, eles são muito mal assessorados, porque será que eles não sabem que eles não podem provocar o juiz a não ser mais o julgador do seu caso? Perante a justiça, ele não pode fazer isso. Mas isso eles não sabem. Porque se soubesse, não teria feito essa pataquada toda. Vou lá te provocar para você ser suspeito e não estar mais à frente do caso. Bom, o Marcos Duval, num dia, ele falou que o Bolsonaro estava o coagindo a fazer uma trama ali, a grampear o Alexandre de Moraes. Aí, no outro dia, ele já mudou a conversa. O Marcos Duval já falou que quem tinha planejado, bolado toda essa trama, essa missão, tinha sido Daniel Silveira. E que o Bolsonaro participou da reunião, o Daniel Silveira, o Bolsonaro e ele. Que ele e o Bolsonaro ficou só escutando o que o Daniel Silveira estava falando para ele lá, para ele poder participar, para ele poder ir com uma escuta, para poder grampear o Alexandre de Moraes. E ele falou que ele ia pensar. E que nesse inteirinho que ele ia pensar, ele entrou em contato com o Alexandre de Moraes, mandou uma mensagem para Alexandre de Moraes, do que estava meio que acontecendo ali, meio por alto. Ele falou com o Alexandre de Moraes o que estava acontecendo e falou que precisava conversar com o Alexandre de Moraes pessoalmente. Aí o Alexandre de Moraes falou que ele podia vir até ele. Aí foi lá no tal de Salão Branco, encontrou com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes perguntou para ele, e aí, né? Ele chegou, contou para Alexandre, falou o que tinha acontecido, falou que eles estavam querendo grampear ele para poder tornar ele, para poder suspender as eleições e prender o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre virou para ele e falou, eu preciso que você coloque tudo isso por escrito. O Marcos Duval virou para ele, para o Alexandre, e falou, não posso fazer isso. Aí o Alexandre, já que você não pode fazer isso, então também não posso fazer nada. Deu tchau, virou as costas e foi embora. No outro dia, Marcos Duval vem com uma outra história. De ir para a PGR abrir uma investigação contra o Alexandre de Moraes para tornar ele suspeito, porque
contou para ele do golpe e ele não fez nada. Mas como que o Alexandre de Moraes ia fazer alguma coisa se ele, que estava vindo com a notícia, ele não se comprometeu a o que ele estava falando por escrito? Como que o Alexandre de Moraes vai abrir uma investigação em cima de uma fofoca? Alexandre de Moraes fez certo. Se você não pode escrever, então o que você está falando para mim não tem serventia. Mas aí ele já veio, o Marcos Duval veio falando que o Alexandre de Moraes mentiu. Enfim, só se enrolou ainda mais, porque o Alexandre de Moraes fez o quê? Mandou abrir uma investigação contra o Marcos Duval, porque o Marcos Duval, cada hora ele vinha com uma história diferente. Agora vai responder processo. E como não bastasse, sai a informação também na mídia que quem estava também no meio desse imbróglio todo é a bonita da Carla Zambelli e aquele rapaz, o Delgatti, que participou da Lava Jato, que ele foi aquele hacker que conseguiu entrar no celular do Deltan Dallagnol e do Moro e viu que eles também estavam fazendo estavam se comunicando para poder ver se eles conseguiam a condenação do Lula. Então ele expôs todo o leque de tramóia que havia por trás do Dallagnol e do Sérgio Moro. Aí eles quiseram usar o Delgatti, como ele conseguiu hackear, né, o celular do Dallagnol e do Moro. Eles queriam usar o Delgatti como bode expiatório dessa trama deles. Eles propuseram o que para o Delgatti? Propuseram para o Delgatti para ele assumir toda a responsabilidade da escuta que eles iam fazer no Alexandre de Moraes. O Delgatti, em vez de pensar, poxa vida, ajudou a esclarecer uma trama, uma coisa sórdida, suja, que acabou condenando quem não deveria ter sido condenado. Quiseram usar o Delgatti para poder fazer essa missão mirabolante tabajara deles. E o Delgatti aceitou, né? Há um tempo atrás, ele se encontrou mesmo, saiu na mídia que ele tinha se encontrado com a Carla Zambelli. Na época, se pensou até que era sobre referente para ele poder invadir as urnas eletrônicas, para poder falar que ela não era confiável. Rolou essa desconfiança, mas que, na verdade, a intenção era outra. A intenção era dele ser usado como bode expiatório do grampo que eles iam fazer no Alexandre de Moraes. E o Delgatti ficou esperando para ver quando é que isso ia acontecer, né? E nesse inteirinho, o que o Delgatti fez? O Delgatti, ele procurou uma pessoa que trabalhava na operadora TIM para conseguir um chip com o mesmo número do Alexandre de Moraes, para ele tentar entrar no telefone do Alexandre de Moraes. Como ele seria o bode expiatório de quem gravou o Alexandre de Moraes, eu acho que na cabeça dele ele pensou, vou pegar o telefone dele, vou pegar o número do celular e falo que eu consegui essa escuta através do telefone celular do Alexandre de Moraes. Eu acho que essa deve ter sido a ideia dele. Só que, felizmente, o rapaz lá da operadora, ele não aceitou esse golpe tabajara que eles queriam dar no Alexandre de Moraes. Mas olha, vamos combinar. Que quinteto é esse que consegue, eles mesmos forjam provas contra eles mesmos? E esse povo tá enrolado. Tá enrolado, porque vão ter que explicar tintim por tintim desse golpe que eles tentaram dar no Alexandre de Moraes.
Ainda eles acharam que eles estavam fazendo o plano. E o que eu me pergunto é por que do nada o Marcos Durval resolveu soltar essa história agora. Talvez pode ser que ele tentou livrar a cara dele porque o Daniel Silveira foi preso novamente, perdeu seu foro privilegiado, então ele foi preso. Alexandre de Moraes mandou prender porque ele já vinha quebrando várias regras. Ele fez o favor de danificar a tornozeleira, não era para ele usar as redes sociais, ele vinha usando, tinha várias multas já que o Alexandre de Moraes tinha aplicado para ele, só que como ele tinha foro, ele não poderia ser preso. Também porque o Bolsonaro tinha dado um tal do indulto para ele, né? Mas foi só o bendito foro dele terminar num dia, no outro dia o Alexandre de Moraes já mandou prender, apreendeu mais de 200 mil na casa dele em dinheiro vivo. O povo que gosta de um dinheiro vivo, viu? E também pegou o aparelho celular do Daniel Silveira. Então, como Marcos Durval já devia de saber disso, desse embololô, desse plano Tabajara, que eles tinham feito, devia de ter coisa lá no celular, ele, como bom vivan, como espertão, vai falar, não, vou me antecipar, porque aí, em vez de eu ser investigado, eu vou ser testemunha. Mas o cara é muito inteligente. E o engraçado é que ele se diz instrutor da SWAT. Que ele é policial da SWAT. Mas não tem nada de policial da SWAT, não tem nada de instrutor da SWAT. Esse é só na base da lorota. Mas o bom é que as coisas vão vindo, né? Vão vindo. Quanto mais a pessoa mente, mais a gente descobre que ela tá mentindo. Impressionante. Impressionante como que esse grupo bolsonarista, eles só trabalham em cima da mentira. Só trabalham em cima da mentira. Impressionante. E todos eles vão se dar mal, porque o Alexandre tá em cima de todos eles. Mas é o tal negócio. Não há nada que esteja oculto que não possa ser revelado. E o vídeo de hoje era sobre essas notícias. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha, para que o vídeo possa chegar a mais pessoas. Aperte o sininho de notificações para quando sair vídeo novo no canal, você ser avisado. Tchau!